Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre força de atrito. A questão diz o seguinte: considere uma rampa plana inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, no início da qual encontra-se um carro. Ele então recebe uma pancada que o faz subir até uma certa distância durante o tempo ts, descendo em seguida até sua posição inicial. A viagem completa dura um tempo total t de tesão. Sendo 1000 o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a rampa, mostre que a razão t de tesão sobre t de s é dada por 1 mais raiz de tangente de θ mais μ sobre o módulo de tangente de θ menos μ, ok? Então, o que é preciso para resolver essa questão? Identificar as forças aplicadas no bloco. Com essas forças em mão, escrever as equações que regem a dinâmica, utilizando a segunda lei de Newton do movimento. Escrevendo as equações utilizando a segunda lei de Newton, podemos encontrar as acelerações de subida e de descida, que, como veremos, devido na subida e na descida as forças de atrito terem sentidos opostos, essas acelerações elas terão algumas componentes lá, alguns termos com sinais trocados. Então, tendo em mãos essas acelerações, nós podemos encontrar as distâncias percorridas na subida e na descida. Como a questão quer o tempo total dessa viagem, que o tempo de subida e o tempo de descida estão relacionados com as distâncias equivalentes iguais na subida e na descida, então igualaremos essas distâncias de subida e de descida encontradas com essa aceleração e, por fim, faremos a razão para encontrar esses tempos, o tempo total sobre o tempo de subida, ok? Então vamos lá. Então o primeiro passo é identificar as forças. Inicialmente, para isso, representaremos o sistema na situação de subida e na situação de descida, da seguinte forma. Então vou estar identificando essa situação como a situação 1, a situação de subida, e aqui a situação 2, a situação de descida. Então, antes mesmo de identificarmos as forças aplicadas, nós precisamos identificar qual é o nosso sistema de coordenada, tá? Então, vou estar adotando o seguinte sistema de coordenada, o mesmo nas duas situações, aqui representado a direção x paralelo ao plano da rampa, tá certo? E a direção y perpendicular ao plano dessa rampa. Pronto. Então, agora, desenhado o sistema, identificado o ângulo θ, vamos agora identificar para cada uma das situações as forças aplicadas. Então, vamos lá. Começando aqui pela subida. Então, temos que a rampa exercerá sobre o bloquinho uma força normal. Uma força normal. O bloquinho terá essa força peso. No caso da subida, a força de atrito se opõe ao movimento, então para isso ela estará com o sentido oposto ao eixo do x, né? Então está na direção menos x chapéu. Então é isso que nós temos. Então temos aqui a componente normal, temos aqui o peso. Por semelhança de triângulos, temos que isso aqui é o nosso ângulo θ, e aqui está a nossa força de atrito, ok? Vamos fazer o mesmo para o caso da descida. Então, no caso da descida, mais uma vez, temos aqui a nossa normal, a nossa força peso. Diferentemente do caso da subida, no caso da descida, a força de atrito que se opõe ao movimento está no sentido do eixo x, isto é, está na direção x chapéu. Então, nossa força de atrito está aqui identificada, tá? Então, está aqui a normal, está aqui a força de atrito e aqui a nossa força peso, que mais uma vez por semelhança de triângulo, esse é o nosso ângulo θ. Então, pronto. Então, escreveremos, utilizando a segunda lei de Newton, as equações que regem a dinâmica no eixo x, no eixo y, em cada uma dessas condições, das situações 1 e 2. Com isso, encontraremos acelerações. Então, vamos lá. Então, para a situação 1, tá? Situação de subida.
Então, na situação de subida, ao longo do eixo X, o que nós temos é que a força resultante ao longo do eixo X vai ser a massa vezes a aceleração, que eu vou estar chamando aqui aceleração de subida. Isso vai ser igual a quem? A componente ao longo do eixo X da força peso, que é quem? mg seno de θ, mais a força de atrito, ok? Então, lembrando aqui que a força de atrito é quem? É μ vezes a normal. E a normal vamos encontrar da onde? Vamos encontrar da relação ao longo do eixo Y. Então, a força resultante ao longo do eixo Y, como o sistema está em equilíbrio ao longo do eixo Y, então essa força resultante é nula. Então, decompondo a força-peso ao longo do eixo Y, temos que a normal aqui será menos a componente Y da força-peso, que é mg cosseno de θ. E daqui nós encontramos que a normal vai ser mg cosseno θ, tá? Então, chamando essa expressão de 1, essa expressão de 2 e essa expressão de 3, temos que, então, se substituirmos 3 e 2 em 1, a gente vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar que a massa vezes a aceleração de subida é igual a massa vezes gravidade vezes o seno de θ, mais a força de atrito, que é μ vezes a normal, né? Então, substituindo a normal pela expressão 3, vamos encontrar que isso é μ mg cosseno de θ. Cortando as massas e evidenciando a gravidade no lado direito da expressão, temos que a aceleração de subida será a quem? Gravidade vezes o seno de θ mais μ cosseno de θ, ok? Então, vou estar chamando essa expressão de expressão 4. Vamos lá fazer o mesmo para a descida. No caso da descida, a componente x, a diferença do caso anterior é que a força de atrito estará ao longo do eixo positivo de x. Aqui vou estar identificando a aceleração de descida como A de D, ok? Então, será quem? Teremos a componente ao longo do eixo x da força-peso, então, mg seno de θ, menos, agora é menos a força de atrito, tá? Então, vou estar chamando essa expressão de expressão 5. Aqui, para o eixo Y, nós vamos ter a mesma relação encontrada na expressão 3. Uma vez tendo em vista que a força resultante ao longo da componente Y também será zero. Então, já vou colocar aqui que a expressão que nós encontramos é a mesma da expressão 3, tá? Então, vou continuar chamando essa de expressão 3, porque é a mesma relação. Então, se a gente substituir a definição da força de atrito, a expressão 3, na expressão 5, nós encontramos o quê? Então, substituindo 3 e 2 em 5, nós encontramos que massa vezes aceleração de descida vai ser mg seno de θ menos μ vezes a normal. Então, substituindo a normal pela expressão 3, vamos encontrar aqui mg seno de θ menos μ mg cosseno de θ. Cortando as massas, nós vamos encontrar o quê? Que a aceleração de descida, e evidenciando o g, vai ser g seno de θ menos μ
cosseno de θ, ok? Pronto, primeira parte da questão foi resolvida. Vou chamar essa expressão de expressão 6, que é encontrar as acelerações. A segunda metade dessa questão corresponde a encontrar as distâncias, tá? Então, encontrando aqui as distâncias agora, encontrando o ΔS de subida e depois nós vamos encontrar o ΔS de descida, tá? Então, para isso nós utilizaremos a lei horária. Então, temos que ΔX de S vai ser o V0 de subida vezes o tempo de subida mais aceleração de subida por tempo de subida ao quadrado. Aqui também na descida vamos ter a mesma expressão, que ΔX de descida é igual a V0 de descida, T de descida, mais A de descida, T de descida ao quadrado, sobre 2. Voltando para a subida, aqui a velocidade inicial não é nula. A velocidade final de subida que é nula, ok? E sabemos que a velocidade final pode ser dada por velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, não é? Então pronto. Então com isso nós encontramos que o V inicial de subida pode ser escrito como A de subida, T de subida. Então substituindo essa expressão na lei horária, nós encontramos o quê? Que o ΔX de subida vai ser igual a menos A de subida, T de subida, mais A de subida, T de subida ao quadrado sobre 2. Ok? E com isso, encontramos que o ΔX de subida será menos A de subida, T de subida. Ficou faltando um quadrado aqui, tá? A de subida ao quadrado, porque tinha o T de S do V0 de S e tinha um T de S multiplicando o V0 de S. Então dá menos A de subida, TS de subida ao quadrado sobre 2. Ok? No caso da descida, o V0 de descida que era nulo. Então, a expressão da distância percorrida na descida vai ser A de descida, T de descida ao quadrado sobre 2. Então, se eu chamar essa expressão de 7 e essa expressão de 8 e igualar, nós encontramos o quê? Então, igualando as equações 7 e 8, nós vamos ter que o ΔS de subida por ΔT de descida vai nos dar menos A de S, T de S ao quadrado sobre 2, igual a A de D, T de D ao quadrado sobre 2. E a gente pode cortar os Ds. Como a gente está buscando as razões, então aqui eu já vou deixar da seguinte forma. Então, T de descida ao quadrado sobre T de subida ao quadrado. Isso vai ser quem? Vai ser menos o A de subida por A de descida. Pelo sistema de coordenada, nós temos que o A de S é menor do que zero. Então, o A de S sendo negativo com esse negativo, vai dar um número positivo, ok? Tendo isso em mente, nós encontramos que o tempo de descida sobre o tempo de subida vai ser dado por quem? Pela raiz do módulo da razão desses camaradas, do A de S com A de D, tá certo? Então, se a gente substituir as expressões das acelerações 4 e 6 e notando que como os sinais aqui na expressão 4 são positivos e o G, os senos e os mi são todos números positivos, então a de S por si só já é um número positivo. Agora a de D não. A de D, dependendo do ângulo θ,
esse termo, o segundo termo pode ser maior do que o primeiro e o A de D pode ser um número negativo. Então, naquele módulo, a gente pode tirar o A de S do módulo, porque sempre vai ser um número positivo, porque essa contribuição da aceleração negativa com a escolha do sistema de coordenadas eu já argumentei antes, né? Então, se a gente substituir as expressões 4 e 6 e tendo isso em mente, né? Então, substituindo as expressões 4 e 6, nós vamos encontrar o quê? Que o T de D por T de S, que vai ser a raiz do A de S por módulo de A de D, né? Que por sua vez vai ser igual a raiz de G, aqui no caso, voltando, é seno de θ mais mi cosseno de θ. Seno de θ mais mi cosseno de θ. A diferença do A de D por A de S é só do sinal negativo. Então, é seno de θ menos mi cosseno de θ. Cortando os Gs e multiplicando o termo dentro da raiz quadrada por cosseno de θ sobre cosseno de θ, já que eu quero encontrar exatamente a expressão como a questão pede, tangente de θ mais mi e tangente de θ menos mi, então notem que não tem nada multiplicando o mi. E como lá o termo que multiplica o mi é cosseno, então para ele desaparecer e aparecer uma tangente no outro termo, nós multiplicamos por cosseno de θ vezes cosseno de θ, que entrará em cada no numerador e no denominador da seguinte forma, né? Então vamos ter que seno de θ mais mi cosseno de θ sobre cosseno de θ e seno de θ menos mi cosseno de θ por cosseno de θ. Então isso nos dá o seno sobre cosseno vai dar tangente, cosseno por cosseno vai dar 1. Então isso vai dar mais mi, aqui tem um módulo, né? Aqui o módulo. E o termo de baixo vai dar tangente de θ menos mi, né? Módulo. Então, com isso nós encontramos que o T de D por T de S é isso. É a tangente de θ mais mi, a tangente de θ menos mi, ok? Então, vou estar chamando essa expressão de 9, expressão de 9. Então, nós finalmente podemos encontrar a razão do tempo total com o tempo de S, né? Então, como o tempo total é o tempo de descida mais o tempo de subida, então daí nós temos que a razão do tempo total com o tempo de subida vai ser T de S mais T de D dividido por T de S. Isso vai dar 1 mais T de D por T de S. Então, se a gente substituir a equação 9, nós finalmente encontramos o que a questão pediu. Isso vai dar 1 mais a raiz de tangente de θ mais mi sobre o módulo e tangente de θ menos mi. Ok? Então é isso, pessoal. Nessa questão, foi necessário identificar as forças corretamente e a direção da força de atrito para cada uma das situações, encontrar a aceleração e com a aceleração em mãos encontrar as distâncias, igualamos as distâncias e com isso podemos encontrar o tempo, tá? É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.